No passado, Túlio, que era policial, negou ser pai dos filhos de Guadalupe. Ela era alcoólatra, cuidava muito mal dos bebês e recebia ajuda dos vizinhos. Guadalupe escolheu um dos gêmeos e vendeu a Joaquim. Anos depois, Guadalupe revelou a Romeu que ele tinha um irmão gêmeo que foi adotado por um casal. Romeu rompeu laços com sua mãe. Na época atual, Gael conhece o irmão gêmeo na prisão. Romeu conta que Bárbara o comprou de sua mãe biológica. Gael não acredita, pois seus pais não aceitariam comprar uma criança. Romeu pergunta como ele pode ter certeza se eles nem são sua família. Após ficarem juntos, Ariadna e Álvaro estão ainda mais apaixonados e planejam construir uma nova vida juntamente com Tadeu. Paulo fica indignado quando Olga pergunta por Álvaro no evento, mas informa que ele saiu no meio da premiação em busca de uma mulher que o apoiou. Olga diz que Álvaro sabia que ela estava a caminho, então não tinha por que ir atrás dela. Depois manda uma mensagem para o ex avisando que já chegou a premiação. Gael dá adeus a Romeu, mas o irmão diz que cada vez que ele se olhar no espelho se lembrará dele. A sós, Bárbara diz para Clarinha ir até a cozinha e pegar os biscoitos que quiser, mas pede que ela não conte nada a ninguém. Álvaro tem várias mensagens de Olga no celular e Ariadna de Bárbara. Padre Antero visita Bárbara e diz ter ficado impressionado com a semelhança de Gael com o filho de Guadalupe. Gael chega nesse momento, destroçado, perguntando a Bárbara sobre o ano do nascimento de Lúcia. Daphne pede perdão para a Romena e explica como as coisas entre ela e Gael foram acontecendo. Álvaro e Ariadna decidem continuar se encontrando em segredo por enquanto. Gael revela para Bárbara já saber que ele foi comprado de sua verdadeira mãe quando era bebê. Daphne aparece e Bárbara a acusa de ter contado a Gael, mas ela jura que não disse nada. Gael se mostra decepcionado por Daphne não ter dito a verdade a ele e ter preferido seguir o jogo de sua mãe. Padre Antero aconselha Gael a aprender a perdoar, mas o rapaz não está disposto a fazer isso. Gema se junta a eles e Gael percebe que todos sabiam sobre sua origem, menos ele. Bárbara pergunta como Gael ficou sabendo e ele diz que seu irmão gêmeo Romeu que contou. O padre revela para Bárbara que Guadalupe teve 2 filhos e só entregou um deles. Gema liga para Ariadna. Bruno avisa Álvaro que Olga esteve procurando por ele na premiação. Álvaro envia uma mensagem se desculpando com sua ex. Ariadna pede para Álvaro pegar Tadeu na escola porque ela precisa resolver um assunto em casa. Bárbara jura a Gael que não sabia que ele tinha um irmão gêmeo. Ele pergunta se ela teria comprado os 2 se soubesse e a critica por parecer sempre a mais correta. Ariadna chega e Gael também a culpa de saber tudo e não ter lhe contado nada. Ele vai saindo e diz a Daphne que ela é a última pessoa com quem quer falar. O padre aconselha a Bárbara a dar um tempo para Gael processar essa revelação. Bárbara sofre. Tadeu entrega a Álvaro um recado da escola. É a cobrança de uma mensalidade atrasada e Álvaro decide pagar. Bárbara deseja conversar com Guadalupe e o padre Antero promete localizá-la. Álvaro chega em casa com Tadeu e fica preocupado ao ver Bárbara chorando. Gael se decepciona com Joaquim por ter tido coragem de lhe contar que havia traído Bárbara, mas não para revelar que ele não era seu filho. Álvaro liga para Gael e lembra que continua sendo seu irmão e que o adora.
Bárbara se culpa por tudo, pois deveria ter aceitado a morte de Lúcia, e proíbe Gema de sentir pena dela, porque merece que Deus a castigue por sua soberba. O padre Antero conta a dona Efigênia o que aconteceu, e agora ela entende por que confundiu Gael com Romeu. O religioso lembra que não precisam de fofocas, mas sim que Guadalupe vá à igreja para falar com Bárbara. Dona Efigênia diz que Guadalupe precisa de dinheiro para ir embora e tem uma ideia para atraí-la. Guadalupe aparece na igreja com a promessa de receber uma ajuda e lá encontra Bárbara. Padre Antero a convence a conversar com Bárbara. Bárbara pergunta a Guadalupe por que ela nunca disse a Joaquim que tinha 2 filhos e por que só entregou um. Guadalupe não quer voltar para a prisão e Bárbara lembra que ela também poderia ser presa. Ariadna fica sabendo que a mensalidade da escola de Tadeu foi paga por Álvaro. Guadalupe abre seu coração para Bárbara e pede perdão. Bárbara também pede perdão e fica sabendo que o pai dos gêmeos se chama Túlio. Ela fica surpresa por Guadalupe não ter a mínima ideia de quem seja Calixto. Ariadna vai procurar Álvaro no escritório de arquitetura e se surpreende ao encontrar Olga. Daphne vai ao apartamento de Gael e ele termina o relacionamento. Bárbara vai até o hospital e descobre que Calixto fugiu de lá.